Já está gravando. Aí tem um aviso de que está gravando, aí você pode clicar em ignorar. Bom, no livro didático, pessoal, tem umas questões, se eu não me engano, são 7 questões cada sessão. Eu vou corrigir essas questões, porque essas questões vocês não têm resposta. E durante a correção eu vou explicando. Tudo bem? Então, esse aqui é o livro didático, a versão para impressão. E aí eu vou passando aqui, ó, a gente tem cada unidade 4 sessões, e em cada sessão desta existe 7 questões, eu vou corrigir essas questões. Em relação àquelas 42 questões, eu percebi alguns erros e algumas dúvidas. Aquela questão lá mesmo dos fármacos envolvidos no sistema nervoso parasimpático, muita gente errou. Umas outras perguntas lá tinha erros, aí eu vou mandar o gabarito para vocês com a correção, para vocês estudarem de forma correta. Então, aqui vamos nessas questões aqui da unidade 1, que fala do desenvolvimento embrionário. Eu quero muito que vocês se lembrem do desenvolvimento embrionário do tubo neural, que é responsável pela formação do sistema nervoso. E má formação do tubo neural pode levar a determinadas patologias, como mielomeningocele, a meningocele, a própria anencefalia. Então, é importante, um fator importante para o desenvolvimento do tubo neural é a suplementação, né, de ácido fólico. Então, essas perguntas aqui, pessoal, vocês já responderam, já fizeram essas perguntas aqui do livro? Não. Não. Então, era bom anotar, pegar, embora vai estar a gravação, mas era bom anotar, por exemplo, sessão 1, unidade 1. Aí tem questão 1, questão 2. Querem fazer isso para colocar a letra correta? Para depois poder estudar? É bom, professor. É bom, né? Então, pegue aí um material para ir anotando. Ou dá para anotar até a página aqui também, ó. Pronto? Pronto. Por mim tá Pronto. Então, vamos lá. Quais as estruturas que compõem o encéfalo de um adulto? Cérebro, cerebelo, medula espinhal e tronco encefálico, cérebro, cerebelo, diencéfalo e medula espinhal, cérebro, cerebelo, sistema nervoso autônomo, cérebro, cerebelo, sistema nervoso periférico, cérebro, cerebelo, diencéfalo e tronco encefálico. Essa é fácil, né? Porque é uma questão anatômica. Medula espinhal não faz parte, então já eliminaria a A e a B. Sistema nervoso é uma divisão funcional, não está aqui
relacionada à anatomia, sistema nervoso periférico são nervos e gânglios nervosos, então só sobrou a letra E, cérebro, cerebelo, diencéfalo e tronco encefálico. Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte em bulbo, né? O diencéfalo, ela é uma estrutura ímpar, que só é vista na porção inferior do cérebro. O diencéfalo compreende algumas estruturas como o tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, né? São algumas estruturas que a gente fala que estão relacionadas ao terceiro ventrículo. No próprio livro tem uma parte falando bem lá sobre o diencéfalo. Moleza. Então, questão 1, letra E. A questão 2. Quais estruturas abaixo que compõem o sistema nervoso central? Isso a gente não pode esquecer nunca, pessoal. Autônomo e medula espinhal, somático e medula espinhal, encéfalo e medula espinhal, encéfalo e somático, encéfalo e autônomo. Qual que é? Ana Clara, sabe? Encéfalo e medula espinhal. Então, essas são as estruturas que compõem o sistema nervoso. Letra C. Número 3. Quais são as 3 camadas germinativas primordiais? Essas camadas germinativas, pessoal, fala lá do desenvolvimento embrionário, né? Que a partir de cada camada dessa, elas vão se desenvolvendo e vão formar tecidos diferentes, né? Então, as 3 camadas germinativas primordiais é o endoderma, mesoderma e ectoderma. Letra A. Estão acompanhando, gente? Tam. O que é espinha bífida? É uma malformação que é caracterizada pelo fechamento completo do tubo neural? É uma malformação congênita caracterizada pelo fechamento incompleto do tubo neural? É uma formação Sim. congênita que é caracterizada pelo fechamento completo do tubo neural? D. É uma malformação congênita caracterizada pelo fechamento incompleto do cerebelo e é uma malformação congênita caracterizada pelo fechamento incompleto do encéfalo. Essa é fácil, né? Espinha bífida, ela é uma malformação congênita, porque é desde o desenvolvimento, caracterizada pelo fechamento incompleto do tubo neural, né? A espinha bífida você tem uma má formação das estruturas da coluna, normalmente na altura da coluna lombar, na qual há uma projeção das estruturas nervosas para a parte externa do canal medular, né? Nós temos aqui em Teixeira, na pestalose, exemplos de crianças que têm espinha bífida e têm diferentes comprometimentos. Alguns chegam a não andar, né? Compromete o controle motor e sensitivo dos membros inferiores. Isso pode comprometer o desenvolvimento motor, comprometendo a marcha, comprometendo até o crescimento da criança. Existem graus diferentes, né, dessa espinha bífida. Muitos são tratados cirurgicamente logo após o nascimento, e hoje já se pode fazer cirurgia até durante a gestação. E a criança tem um desenvolvimento normal, mas existem crianças ainda com sequelas e mau desenvolvimento devido à espinha bífida.
que é por um não fechamento completo do tubo neural. Número 5. Quais são as regiões que o tubo neural vai dar origem? Encéfalo e medula espinhal. Quem que respondeu? Isabel. Isabel, muito bem, parabéns. O tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso, né? Principalmente sistema nervoso central. Então, é o encéfalo e medula espinhal, letra C. Número 6. Uma criança acabou de nascer em um hospital público do interior do Piauí e foi diagnosticado que ela tinha mielomeningocele. Qual é a região que apresentou alteração durante o desenvolvimento embrionário? Esta doença poderia ser evitada em até 75% dos casos, caso fosse ingerido diariamente qual substância e em qual concentração. Essa aí as mamães sabem facilmente. Ô, professor, Oi, é aquele ácido fólico? é o ácido fólico, muito bem. Em relação à concentração, ainda parece não haver um consenso na literatura. Tem especialistas que recomendam 200 miligramas diariamente, outros 400 miligramas diariamente, e tem especialistas que recomendam até 800 miligramas diariamente. Mas um valor aí padrão de referência é cerca de 400 miligramas de ingestão de ácido fólico diariamente. O ácido fólico, pessoal, tem outros nomes, viu? Ele pode ser chamado de folato, e ele também faz parte de um complexo de vitaminas, se eu não me engano, é da vitamina B. Então, dê uma lidinha sobre ácido fólico, que na avaliação, às vezes eu faço uma questão sobre ácido fólico, mas coloco o nome dele com outro nome, justamente para confundir. E aqui tem outra pergunta, né? Qual a região que apresentou alteração durante o desenvolvimento embrionário? Essa região que não apresentou fechamento durante o desenvolvimento embrionário é o tubo neural. Então, qual região que apresentou alteração? Tubo neural. Poderia ser evitado? Poderia, com a ingestão de cerca de 400 miligramas de ácido fólico diariamente. Certo? Anotado? Na número 7. O que é a patologia espinha bífida e quais são os tipos? Alguém fez essa resposta? Respondeu essa questão? Tem alguém com o microfone ligado. Ninguém fez? Então, o que é espinha bífida e quais são os tipos? Espinha Eu bífida. acho que é um defeito na medula espinhal, um defeito congênito. Isso, caracterizado pelo mau fechamento do tubo neural, né? E quais os tipos, sabe? Não, os tipos não. Então, é uma má formação congênita que é relativamente comum e é caracterizado por um fechamento incompleto do tubo neural. Caracterizado por fechamento incompleto do tubo neural.
onde algumas vértebras que deveriam recobrir a medula espinhal não são totalmente formadas. Permanecendo, portanto, abertas. Existem 3 tipos de espinha bífida. A espinha bífida oculta, a meningocele e a mielomeningocele. Espinha bífida oculta, meningocele e a mielomeningocele. O grau de comprometimento é crescente, né? Na espinha bífida oculta, você tem uma má formação da estrutura óssea, mas você não chega a ter uma projeção externa dessas estruturas, né? Você não vê uma bolsa na coluna da criança. Na meningocele, a gente já tem a saída de nervos, né, para essa bolsa, assim, que fica localizado nas costas da criança. E na mielomeningocele, além de nervos, você tem a própria medula espinhal projetada para o exterior, saindo mesmo do canal medular. E o grau de comprometimento físico, né, da criança evolui também de acordo com a gravidade de cada caso. Na mielomeningocele, normalmente você tem um comprometimento maior das raízes nervosas e da medula, e por isso um comprometimento de sensibilidade e motricidade maior nos membros inferiores. Tranquilo, né? Essa unidade, essa seção 1 aqui, falando sobre o desenvolvimento embrionário, é bastante tranquilo, fala aí dos defeitos do não fechamento, né, do tubo neural, a importância desse tubo neural para a formação do sistema nervoso. Lembrar que tudo isso ocorre durante a gestação e dos cuidados que se deve ter durante a formação desse sistema nervoso, que é basicamente até o 3º mês de vida intrauterina. É um período na qual a exposição a fatores de risco pode comprometer esse sistema nervoso. Lembrar lá das infecções, né? O Brasil é um país onde nós temos muitas infecções, mais recente ainda chikungunya, zika vírus, mas a gente tem o citomegalovírus, outros vírus que há anos podem comprometer aí o desenvolvimento embrionário, caso a mãe seja infectada. E tudo isso depende de um bom pré-natal. Como nós, país em desenvolvimento, ainda temos muitas regiões com pouco acesso a cuidados médicos de quantidade e qualidade, o Brasil se torna aí um dos países campeões em pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, devido ao problema relacionados ao período de gestação. Então, acredito que no Brasil, se eu não me engano, pelo último IBGE 2016, se eu não me engano, nós temos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. É um número absurdo, né? O comprometimento da formação do sistema nervoso, ele pode levar a deficiências múltiplas. A gente está acostumado a olhar para a deficiência física, né? Que é a que chama mais atenção. Mas a deficiência auditiva, visual, intelectual, todas essas podem ser decorrentes de um comprometimento do sistema nervoso durante a sua formação. E aí, as infecções são bastante comuns, mas traumas, né, acidente, radiação, intoxicação, uso de medicamentos,
uma série de fatores podem comprometer aí a formação do sistema nervoso. Por isso, os 3 primeiros meses que esse sistema está se formando, é tão importante que a gestante tenha cuidados adequados. Às vezes, uma criança que aparentemente a ultrassom está toda normal, ela pode ter tido um comprometimento cerebral que vai repercutir no seu desenvolvimento escolar, no seu desenvolvimento social, durante o crescimento. As mães que tiveram o Zika vírus, nos últimos 2 anos, há uma perspectiva das secretarias de saúde de acompanhamento dessas crianças durante 7 anos, porque muitas não tiveram a microcefalia, né, que é a redução lá do perímetro cefálico, mas eles podem ter graus de comprometimento diferentes que podem ser bastante leves, não perceptíveis, e só começarem a apresentar algum sinal de comprometimento quando chegar na fase escolar, que a criança começa a apresentar um retardamento no desenvolvimento escolar comparado com outras crianças, e isso é difícil observar, né? Tudo causado por uma infecção durante o período de gestação. Então, se atenha a isso, pessoal. Eu sempre faço uma pergunta com esse intuito, assim, né? De proteção do sistema nervoso, como se proteger, né? Pensando na saúde pública, pensando nos cuidados com a gestante. E mais do que isso, hoje está bastante em alta formas de potencializar esse cérebro durante o seu desenvolvimento. Então, aquela questão de uma boa alimentação, da atividade física, já é sabido que, mesmo durante a gestação, esses fatores podem contribuir para um cérebro mais apto ao aprendizado, ao desenvolvimento escolar, social, profissional. Então, isso é bastante interessante, é algo que vem sendo estudado aí nas últimas 2 décadas, e hoje já é bem reconhecido isso. Quando eu falei de curiosidades do sistema nervoso, né, do cérebro, eu estava lendo até, inclusive ontem, que sempre quiseram relacionar o desenvolvimento cerebral com a genética, né? Eu não sou inteligente porque eu não venho de família inteligente? Será que tem alguma relação? Né? Meu pai não é muito inteligente, né? Nunca estudou. Então, isso sempre foi uma pergunta que intrigou os cientistas, e até então não se conseguia relacionar nada sobre genética. Aí um estudo envolvendo vários países e mais de 360 pesquisadores conseguiu fazer correlação de genética com o desenvolvimento cerebral. Acredita-se que o tamanho do nosso córtex cerebral está relacionado à nossa intelectualidade, né? À nossa capacidade de solucionar problemas. E aí mostrou, uma pesquisa ao redor do mundo, que existe componente genético envolvido, ou seja, eu trago comigo a minha herança genética, e isso está relacionado também ao meu desenvolvimento cerebral, o que pode comprometer aí, comprometer não, mas influenciar na minha capacidade intelectual. Olha aí que coisa interessante, né? Isso, assim, em última análise, poderia justificar uma criança que é muito inteligente, porque os pais também são inteligentes, os avós têm um componente genético aí que favorece. Claro que acredito que o que representa a genética é bem pequeno, porque o nosso cérebro tem capacidade de aprendizado, então se a gente estimular ele, a gente poderia superar aí, vamos dizer, talvez um não favorecimento genético. Eu não tenho, a minha genética não favorece o meu desenvolvimento cerebral, mas
isso representa 10% ou 20% da minha capacidade de aprendizado. O que vai determinar mesmo seriam os estímulos. Mas é interessante, é algo que não se sabia, né? Desse componente genético para o desenvolvimento cerebral. Vamos para a seção 1.2, pessoal, que fala de cada estrutura aqui do sistema nervoso central. Fala do cerebelo, do cérebro, o que é substância branca. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Na unidade 1, seção 2, nós temos aqui na página 28 mais algumas questões. Na figura apresentada na sequência, analise a alternativa correta com relação às estruturas do desenho. 1, medula espinhal, 2, cerebelo, 3, bulbo, 4, cérebro. Tá correto isso aí? Não. Qual que tá correta? É Gustavo que falou? Letra B, 1, cérebro. Letra B. Isso. 2, cerebelo. 3, bulbo. 4, medula espinhal. Então, nessa figura, nessa questão 1, da seção 1.2, letra correta é letra B. Número 2, o cerebelo é a segunda maior parte do encéfalo, ocupando as faces inferior e posterior da cavidade do crânio. Assinale abaixo a alternativa que apresenta sua função. Função do cerebelo, pessoal. O cerebelo controla os movimentos voluntários por coordenação da força e grau de contração de diferentes músculos. O cerebelo influencia as ações dos tendões musculares, o cerebelo estimula a contração dos músculos antagonistas, o cerebelo influencia diretamente a atividade dos músculos esqueléticos sem a participação do córtex cerebral. O cerebelo coordena as ondas peristálticas observadas no músculo intestinal. Qual que é a questão correta, a alternativa correta? Acredito eu que seja nada. Oi? A. Letra A. Letra A. Controla os movimentos voluntários por coordenar força e grau de contração de diferentes músculos. Não sei se vocês se recordam lá de uma ilustração do livro do Roberto Lente, na qual ele mostra a quantidade de neurônios presentes nas diferentes estruturas do sistema nervoso central. E o cerebelo é a estrutura com o maior número de neurônios. Embora o córtex tenha uma massa muito maior, proporcionalmente, comparado ao cerebelo, ele tem muito pouco neurônio, né? Se eu não me engano, o cerebelo são cerca de 80% dos neurônios estão localizados no cerebelo e apenas uma menor quantidade de células da glia. Já no córtex cerebral, a gente tem mais células da glia do que neurônios. As meninges, número 3. As meninges fornecem proteção para o encéfalo e a medula espinhal, estruturas que se encontram dispostas, respectivamente, da parte superficial para a profunda, ou seja, da mais externa para a mais interna. Então, não basta saber quais são as meninges, a gente precisa saber quais são as camadas, né, que elas ocupam, se ela está mais interna, mais externa, qual que é a intermediária. Então, da mais superficial para a mais profunda, como é que é a disposição dessas meninges? Alguém sabe?
Letra C. Dura mater, camada meningea e pia mater. Não. É a letra E. É a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E o líquido o líquor, né? Líquido raquimedular não. Esqueci o nome do líquido. A gente chama de líquor, mas ele tem um nome. Líquido cefalorraquidiano. Esse líquido é bastante importante, pessoal, e ele circula entre duas camadas dessas meninges. Vocês sabem entre quais as camadas? É entre as camadas mais... Pode falar. Entre as aracnoides e as pia mater? Isso, entre a aracnoide e a pia mater. Esse líquor, pessoal, ele percorre... a meninge, ela reveste tanto medula espinhal quanto o encéfalo. E esse líquido percorre toda essa estrutura que envolve o meu cérebro e que envolve a minha medula. Lembra lá daquelas malformações do tubo neural, na qual a gente tem a meningocele, a mielomeningocele? Essa malformação, ela pode comprometer a circulação adequada do líquor, né? Desse líquido cefalorraquidiano. E sabe o que pode acontecer? A criança ter hidrocefalia. Você tem um aumento da caixa craniana, porque acumulou líquido entre as meninges, né? Esse líquido não circulou adequadamente, isso pode até aumentar um pouco a pressão intracraniana, e com esse aumento da pressão, essa hidrocefalia, isso pode ter um comprometimento importante do desenvolvimento cerebral. E é muito comum a gente encontrar crianças com meningocele ou mielomeningocele e hidrocefalia. Então, uma das patologias que mais assim acompanha a mielomeningocele é a hidrocefalia, que é ocasionada pela não circulação adequada do líquor. A má formação lá na medula, com uma exteriorização de nervos e da medula espinhal, isso compromete a circulação do líquor pela esse espaço aí, que a gente chama de subaracnoide. E aí levar a criança a ter hidrocefalia, né? E a hidrocefalia, ela acaba comprometendo mais o encéfalo, porque aumenta a pressão, compromete mesmo o crescimento e desenvolvimento ali do cérebro da criança. Na 4, qual é a função da área 44 e 45, chamada área de Broca? Esta área está relacionada com a audição e a compreensão da escrita, sendo que essas atividades vão envolver várias áreas motoras de associação e sensitivas do córtex. Esta área está relacionada com o tato e com as sensações de dor. Esta área está relacionada com a fala e com a compreensão de linguagem, sendo que essas atividades vão envolver várias áreas motoras de associação e sensitivas do córtex. Esta área está relacionada com o controle dos movimentos voluntários e involuntários, ou esta área está relacionada com o controle do movimento durante a marcha? Letra C. Letra C.
Isso. relacionada com a fala e com a compreensão de linguagem. Perfeito, né? Essa área de Broca, pessoal, assim, é um exemplo do mapeamento cerebral, né? Então, eu queria que vocês guardassem isso para sempre, que assim, diferentes tipos de lesões no cérebro, com as diferentes localizações, vão gerar diferentes apresentações clínicas de um paciente, né? Então, por isso que a gente nunca vê um indivíduo com paralisia cerebral igual ao outro. Cada um tem um nível de comprometimento. O indivíduo, quando sofre um trauma também, um traumatismo craniano, cada um vai apresentar um grau de comprometimento. Por quê? Porque depende da área que foi afetada, né? Do local, da localização e também da extensão dessa lesão, né? O quão grande é essa lesão. Então, por isso que um acidente vascular encefálico, um traumatismo e outros comprometimentos cerebrais, a gente tem apresentações clínicas do paciente tão diversas. Então, você vai ter um indivíduo, por exemplo, que teve uma lesão durante o desenvolvimento, né? Lá durante a gestação. Um vai conseguir andar, o outro não vai conseguir andar. Então, um vai conseguir falar, o outro não vai conseguir falar. Um vai ter comprometimento da fala maior da visão, da audição maior do que o outro. Isso tudo porque o nosso cérebro tem regiões específicas para cada função, né? Isso evoluiu bastante nos últimos anos, através dos exames por imagem, né? Na qual a gente é capaz de observar em tempo real as áreas do cérebro sendo ativadas de acordo com a atividade que o indivíduo está desenvolvendo ou está pensando, né? É bastante legal esse mapeamento cerebral. Dê uma estudada nesse mapeamento cerebral. Quais são as áreas que recebem e interpretam os impulsos sensitivos? A área somatomotora primária, visual primária, auditiva primária e olfatória primária, visual, auditiva, gustatória e olfatória, associação somatosensitiva primária e motora, somatosensitiva primária, visual primária, auditiva primária, gustatória primária e olfatória primária, motora e de associação. D. Qual? D. Dado. D. B. B. D de dado. A correta aí, pessoal, é a letra D mesmo. Parabéns. Quem respondeu? Eu conheci a voz da Sara e quem é a outra voz? Tamira. Tamira. A letra D, somato sensitivo. Tudo que é soma, pessoal, soma significa corpo. Somatosensitiva primária, visual primária, auditiva primária, gustatória primária e olfatória primária. Então, são áreas aí que recebem e interpretam impulsos sensitivos. E aí a gente está falando de diferentes sensações, né? Estímulos visuais, auditivos, gustatórios. Número 6. Rita está estudando agora sobre ataxia para sua prova de ciências morfuncionais e ficou em dúvida sobre alguns assuntos relacionados com os sinais e sintomas dessa doença. Com base nessas informações, quais são os principais sinais e sintomas? Explique cada um deles. Ataxia, pessoal. Lembra o que é ataxia? Então, essa aí, vou pedir para vocês anotarem, ó. Os principais sinais e sintomas são distasia,
Distasia, com S. Alguém sabe o que é distasia? Distasia, vírgula, disbasia, disartria e nistagmo. Então, os principais sintomas, sinais e sintomas são distasia, disbasia, disartria e nistagmo. A distasia significa a dificuldade de manter-se em pé. A disbasia é a dificuldade na marcha. A disartria, a dificuldade na fala. E o nistagmo é a incoordenação do músculo do globo ocular. Então, tenho certeza que vocês já... na internet, pessoal, no YouTube, se você colocar lá vídeo de pessoas com ataxia, é muito claro essas alterações que está falando aqui, esses sinais e sintomas. Se é cerebelar, não. Estão vendo a minha tela? Tô. Sim. Estamos. Estou vendo se eu vejo aqui algum... Ah, aqui tem um. Esse aqui é interessante, ó. A casa da gente nunca foi tão importante. Agora, Aqui está mostrando uma marcha normal e aí vai mostrar a marcha de uma pessoa com ataxia.
Professor, Maria Luísa pediu para o senhor aceitar ela aí. Nessa ataxia, pessoal, o paciente ele tem dificuldade de manter-se em pé, dificuldade para marcha, né? Ele tem um desequilíbrio. A fala, a fala tem disartria, não consegue coordenar a fala, e nistagmo, que é um movimento rápido dos olhos, os olhos ficam se movimentando rapidamente. Tenho certeza que vocês já viram alguém apresentando esses sinais e sintomas em algum momento na rua. E o vídeo ali, não sei se saiu áudio para vocês, estava com fundo do Coldplay. Vamos lá, na questão número 7, Gregório é um jovem de 18 anos e estava saindo do trabalho com sua moto quando foi fechado por um carro, sofrendo então um grave acidente. O problema maior é que ele estava sem usar o capacete. O que pode ter acontecido com seu encéfalo por não estar usando o capacete no momento do acidente? Pode ter acontecido uma lesão, né? Uma lesão devido à desaceleração abrupta, ou um golpe, né? Uma pancada na cabeça com deslocamento do encéfalo. Isso pode produzir uma lesão grave com estiramento ou distorção do tronco encefálico, com avulsão, né? Lesão dos nervos cranianos, e pode acontecer também uma ruptura das artérias cerebrais, né, levando a um extravasamento de líquido. Então, o capacete é importante para ajudar a proteger o encéfalo, a amortecer o golpe, e assim reduzir a taxa de desaceleração do encéfalo. Então, uma série de coisas pode acontecer aí com o encéfalo durante uma lesão. Rompimento de vasos sanguíneos com extravasamento de sangue, aumento da pressão intracraniana, lesão cerebral, né? Pode ocorrer um estiramento ou distorção do tronco encefálico, comprometimento dos nervos cranianos, com avulsão dos nervos cranianos, ruptura de vasos, então uma série de coisas. Sempre são situações graves, né? Dependendo da lesão, a maioria são situações graves. Essa aí vocês podem ficar à vontade para responder essa questão. Perguntas? Não deixem de perguntar. Quem que é que entrou por último aqui? Nós temos 18 pessoas. Aimee, Ana Clara, Ângela, Gustavo, Isabela, Isarri, Jonatas, Camila, Lucélia, Ludmila, Luma, Maria Luísa, Paula Eduarda, Sara, Tayane e Tamira. Pessoal, os colegas que entraram na turma neste semestre estão no grupo com vocês? Estão acompanhando as aulas com vocês? Estão. Sim. Estão, né? Todos os professores estão fazendo aula pelo Teams? Sim. Vocês estão acompanhando? Sim. Ou estão deixando para assistir o vídeo depois, as gravações? Eu tô acompanhando. Acompanhando, né? Quem é mais que está com vocês? Jaque, né? Jaque, Gilson e Ariadne. Genilson? Genilson é professor novo, né? Ele dá de propedêutica. Propedêutico. Jaque, Genilson, eu e mais quem? Ariadne. A Ariadne, que é nova também, né? Joia. O Bruno ainda não saiu a contratação dele, não sei se vocês sabem, mas pelo menos nos sistemas, né, eu que estou como coordenador da Odonto.
Uai, Não, assim, o Bruno é o coordenador, mas como ele não aham. saiu a contratação, ele não tem acesso às nossas ferramentas. Então, quem tem acesso a tudo sou eu. Por exemplo, se o professor altera uma nota, eu que tenho que deferir. Uhum. Se precisa de um ajuste de horário, qualquer coisa, eu que tenho acesso ao sistema para fazer. Então, se tiverem qualquer questão também quiserem trazer a mim, pode trazer, viu? Mas Mauro, o diretor, e Bruno estão resolvendo a maioria das questões. Mas eu dou suporte. Vamos lá, seção 1.3. Aqui acho que fala das estruturas anatômicas, tronco encefálico, medula. Nessa seção, aqui é seção 1.3. Qual das alternativas abaixo é a correta com relação ao número de nervos espinhais? E tem uma questão que eu gosto de O cobrar. meu travou. O seu travou? Vou ter que sair e entrar de novo. Entra e sai de novo. Essa questão é boa para confundir, pessoal. Sobre o número de nervos espinhais. Nós temos 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 4 pares de nervos lombares, 12 pares de nervos sacrais e 1 par de nervos lombares. Sabem qual é essa aí? Acredito eu que seja D. A D, 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeno. Correto. É a letra D. Muito bem. O total dá quanto? 8 com 12, 20. 25, 30, 31 pares de nervos espinhais, né? Dos nervos que saem da medula. Qual é a sequência correta das meninges e os espaços com relação à ordem correta de superficial para mais profundo? Espaço extradural, dura mater, espaço subedural aracnoide, espaço subaracnoide e pia mater. Aqui está falando dos espaços, pessoal. Entre cada camada, né, existe um espaço. Aí está falando na sequência de superficial para profundo. Qual o nome do espaço, qual o nome da camada? Qual o número do outro espaço, o nome da outra camada? Então, a letra correta aí é a letra A. Esses espaços são... O mais importante aí é o espaço subaracnoide, porque é o espaço onde percorre o líquido, né? Mas o espaço subdural, ele é importante também porque a gente tem anestesia, né? Que a gente chama de peridural. Certas cirurgias, né? A própria cesariana, pode usar essa peridural, que é administrado anestesia bem próximo desse espaço, e com a absorção do fármaco, né, da substância anestésica, ela acaba bloqueando ali a passagem dos impulsos nervosos daquela altura da medula para baixo. Então, o paciente deixa de sentir, de ter sensibilidade no abdômen, onde vai fazer o processo cirúrgico, mas e nos membros inferiores também, tudo. Então, tudo abaixo da altura do local da administração da anestesia, fica
com a sensibilidade diminuída, favorecendo aí o procedimento cirúrgico, né? Então, é importante a gente ter conhecimento dessas camadas, porque em diferentes tratamentos, diagnósticos, né, a gente faz uso aí, clinicamente, são utilizados esses espaços, seja para colher material, como colher o material líquor para fazer exame. A gente tem a famosa meningite, né, que ainda mata muita gente no Brasil ainda, e as meningites, a confirmação, claro, tem toda a questão clínica, mas a confirmação da meningite se faz colhendo o líquor. Você tem que colher o líquor, levar para o laboratório para confirmar, e ainda para ver se é bacteriana, se é viral, né? Então, é importante o conhecimento dessas camadas. No 3, o trato espinotalâmico anterior, espinotalâmico lateral e os funículos posteriores são responsáveis pela transmissão, respectivamente, das sensações de... Na anatomia anterior é um dos adjetivos frequentemente utilizados para referenciar um ponto do corpo dos seres. Eu estou falando aqui, o Google achou que eu estivesse perguntando alguma coisa e respondeu. Alguém sabe essa? Alguém, pessoal? Essa eu não sei, professor. Essa não, né? É a letra... Deixa eu ver. É a letra C. Tato, temperatura e propriocepção. Esterognosia, sabem o que é? É a capacidade da gente reconhecer objetos através do tato. Por exemplo, você fecha os olhos, coloca um objeto na mão e através do contorno, do tamanho, peso, né, das bordas ali, forma do objeto, a gente consegue descobrir qual objeto é. E a grafestesia? Alguém sabe? Grafestesia é interessante, que é a capacidade da gente perceber a escrita de palavras ou número escrito sobre a pele, estando de olho fechado. Então, se eu escrevo na sua pele o número 1, ou a letra A, você vai saber o que eu estou escrevendo, porque você consegue sentir ali o percurso, né, que o objeto está fazendo, né? E isso é feito até em exames médicos, né? Um neurologista pode, né, desenhar algo na sua pele e pedir para que você reconheça. E o não reconhecimento pode estar relacionado a lesões. Algum outro não sabe qual? Sinestesia? Sabe? Sinestesia está relacionada a movimento. A palavra cinésio significa movimento. Na fisioterapia, a gente tem duas disciplinas chamadas de cinesioterapia e cinesiologia, que é o estudo do movimento. Então, sinestesia é o sentido da percepção de movimento, de peso, resistência e posição do corpo, né? E a barognosia? A palavra baro está relacionado a peso, né? Então, quando eu falo de barognosia, reconhecimento de pesos diferentes.
Se eu coloco um objeto numa mão, outro objeto no outro, mesmo de olho fechado, eu consigo saber qual que está mais pesado, né? Isso é chamado de barognosia. Todas essas sensações estão relacionadas com o funcionamento adequado do sistema nervoso, né? E diferentes patologias podem comprometer essas percepções. E isso a gente usa em exames neurológicos para perceber se o paciente está preservado todas essas sensações, até para ajudar na identificação da patologia do paciente. Número 4. Como é chamado o cruzamento no bulbo, que é responsável pelo controle dos movimentos do lado oposto do corpo? Eu falei isso em aula para vocês, aula em sala de aula. Lembram? É uma região lá no bulbo onde neurônios de um hemisfério cerebral cruzam para o outro lado, né? E isso é chamado, essa região anatômica é chamada decursação das pirâmides. Letra E. 5. Como é chamado o procedimento utilizado em bebês para drenar o líquido acumulado e para onde ele será desviado? Isso é chamado de derivação da veia cava superior ou para a cavidade abdominal. Eu acho que esse caso aqui está falando da hidrocefalia, né? O acúmulo de líquido na cabeça do bebê, faz-se uma derivação, você coloca uma cânula mesmo para drenar esse líquido. Pessoal, pode interromper e parar a qualquer momento, viu? Letra número 6. João estava jogando bola no final de semana e, ao passar por seu adversário, este colocou a perna na sua frente e ele acabou caindo. No impacto, acabou batendo o joelho direito no solo. Descreva qual a finalidade clínica dos reflexos e quais são os componentes do reflexo patelar. Alguém sabe? Não. Oi, pode falar. Se falta, eu não sei qual é a finalidade clínica, professor. Rapaz, essa aí é super interessante, assim. Quem é mãe aí, ou pai, né? Acho que pai a gente não tem nenhum na turma. Mas quando a gente leva o bebê ao médico, desde lá de recém-nascido, e o médico pega o bebê, vira para lá, vira para cá, brinca, faz algumas coisas. Em vários momentos, ele está testando vários reflexos da criança. No bebê, existem os reflexos primitivos. Por exemplo, reflexo de pressão palmar, quando a criança fica sempre com a mão fechadinha, se você colocar o dedo assim, ele, né, na mão da criança, ela aperta a sua mão, prende a sua mão. Reflexo de marcha, você coloca o bebê em pé, o bebê e coloca o pezinho dele sobre a maca e ele tende a, como se fosse dar passos. Tem reflexo de sucção, você coloca algum objeto perto da boca da criança, a criança procura aquele objeto para tentar, como se fosse mamar, né? Como se fosse sugar. Esses reflexos primitivos, na criança e nos adultos, nós temos alguns reflexos preservados, eles são importantíssimos, porque eles dão sinais do funcionamento adequado do sistema nervoso. Em certas lesões neurológicas, a criança pode apresentar o reflexo exacerbado
né? Está muito exaltado aquele reflexo, ou ausência do reflexo, ou ainda nem apresentar aquele reflexo, né? E todos os reflexos, ele tem um período de acontecimento. Eles vão, por exemplo, esse reflexo vai de 0 a 3 meses de idade. Esse aqui é a partir dos 6 meses de idade até 1 ano. Nas lesões neurológicas, essas datas se alteram. Então, os reflexos são importantes ferramentas para avaliação de como esse sistema nervoso está. Eu posso desconfiar de uma lesão neurológica através de uma alteração do reflexo. Então, eles são utilizados com a finalidade de diagnosticar os distúrbios do sistema nervoso e localizar também qual é o tecido lesado. Quando o reflexo não está presente, é um indicativo de lesão, né? Agora, o reflexo patelar. Reflexo patelar, não sei como é que funciona aqui, mas na época que eu tirei carteira de habilitação, a gente passa por um teste clínico assim, físico, né? Pede para a gente ver a força de pressão palmar, pede alguns outros testes simples, exame de vista, e testa o reflexo patelar. A gente sentado numa maca alta, com as pernas livres, usa-se um martelinho de reflexo, e bem abaixo da patela, próximo da inserção do tendão do quadríceps com a tuberosidade da tíbia, né, bem abaixo da patela, na parte inferior da patela, o clínico dá uma marteladinha. E a resposta que a gente tem é uma extensão involuntária da perna, né? Você estica a perna como se fosse dar um chute. E aí pergunta, né, quais são os componentes desse reflexo patelar? Os componentes básicos desse reflexo é o que nós chamamos de arco reflexo. Esse arco reflexo, pessoal, lá na minha aula, tem um slide falando sobre arco reflexo. É importante que vocês saibam o que é arco reflexo. Por quê? Nós temos os receptores sensitivos, né, e temos o neurônio sensitivo, nós temos um centro de integração e o neurônio motor e efetor. O que é isso? Quando eu utilizo o martelinho lá para dar a martelada abaixo da patela do paciente, ali eu tenho receptores que vão perceber esse estímulo do martelo, né? E aí um neurônio sensitivo vai levar essa informação até a minha medula. Porém, eu não vou conduzir essa informação até o cérebro. Da própria medula vai retornar uma mensagem através de um neurônio de integração, já vai comunicar com o neurônio motor e eu já vou ter uma resposta motora imediata sem processar a informação, ou seja, antes de eu perceber, de eu processar aquela informação para gerar uma resposta motora voluntária, eu já dei o chute. Isso é o que nós chamamos de arco reflexo, né? A gente não diz que a contração da musculatura esquelética, ela não é voluntária, não depende de mim. Para eu contrair meu bíceps, eu não tenho que querer contraí-lo, né? Assim como o quadríceps é essa musculatura da nossa coxa, né? Anterior da coxa. Essa musculatura forte aqui. Para eu contrair, eu tenho que querer a contração. Mas no reflexo patelar, eu contraio, dou um chute, sem querer, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Porque ao arco reflexo. No arco reflexo, o neurônio sensitivo se comunica com o neurônio motor através de um neurônio de integração presente na medula espinhal. Então, esse estímulo
antes de chegar ao encéfalo para ser processado, eu já tive uma resposta motora com o chute. Complicado? Depois... Não, né? Depois abram a minha aula, que tem uma imagem ilustrando esse arco reflexo, né? Muita gente fala assim, botou a mão no algo quente, a gente tira a mão rapidamente. Isso é um reflexo. Eu não considero reflexo, porque quando você coloca a mão em algo quente, quando você tira a mão, é porque você sentiu queimar e sentiu dor. Se você sentiu queimar e sentiu dor, onde que foi essa percepção, né, da dor e do aumento da temperatura? Foi no córtex cerebral, então já chegou no cérebro para processar. Quando a gente tira a mão, a gente já processou essa informação, né? Então, eu não considero colocar a mão em algo quente e tirar rapidamente como arco reflexo, não. Né? Então, os reflexos, sim, como esse reflexo patelar. Esse, a gente tem um reflexo de dar o chute antes mesmo de processar a informação. Vamos lá. Professor, Pode falar. o senhor falou que o neurônio sensitivo se comunica com o neurônio motor. Através de um neurônio de integração na medula espinhal. Neurônio de quê? Ligação? De integração. Integração. Assim. Mas? E aí já o neurônio motor já conduz o estímulo para os músculos para a gente ter a resposta de contração. Tá. Obrigada. De nada. 7. Carlos entrou no banco para retirar um dinheiro no caixa eletrônico e, ao sair, percebeu que estava sendo perseguido. Neste momento, começou a correr para fugir do assaltante. Mas, quando virou o quarteirão, foi surpreendido por um segundo assaltante, que o acertou com uma paulada na cabeça, exatamente na parte superior do pescoço, e caiu morto no chão. Meu Deus, que questão é essa? Com base nessas informações, o que aconteceu com o Carlos? Uma tragédia, coitado. Morreu, coitado. Acho que esse livro didático é o pessoal de São Paulo que desenvolve, então eles estão acostumados com a violência aí. Se bem que aqui em Teixeira não está muito diferente, não. Mas o que aconteceu com o Carlos? Que ele morreu, né? Mas o que destaco aí nessa questão é o local, a região, né? Ele recebeu uma paulada na cabeça exatamente na parte superior do pescoço. Qual região que tem nessa região aí, pessoal, que é importante? Cadê, gente? Essa região, assim, a região da nuca aqui, né, que aí faltou dizer que é na parte posterior, né, do pescoço. Uma pancada muito forte nessa região da nuca, a gente pode comprometer tronco cerebral. E tronco cerebral, a gente tem lá a região de ponte e bulbo, que controla o ritmo, né, cardíaco e da respiração. Então, a gente pode comprometer a respiração do paciente e aí a lesão ser fatal. Tem indivíduo que sofre um traumatismo craniano em outras regiões com perda de massa encefálica, perde mesmo massa encefálica e o paciente não vai a óbito. Mas se a gente compromete uma região que controla a nossa respiração e a função cardíaca, a chance de ser fatal, essa lesão é muito grande, né?
porque não dá tempo de atendimento ao paciente. Tranquilo? Vamos terminar essa sessão e a gente faz um intervalo. Aqui está falando sobre histologia. E aí fala sobre os componentes celulares. Esse neurônio aqui, o neurônio bipolar, é um neurônio de integração que fica localizado na medula. Ele conecta um neurônio sensitivo Seção 1.4. Um grupo de alunos estava assistindo a uma aula sobre a morfologia do neurônio. Assinale a alternativa abaixo que apresenta quais são os seus componentes. Neuróglia, corpo celular e axônio, dendritos e neuróglia, neuróglia, corpo celular e dendritos, axônio e neuróglia. Neuróglia, às vezes, pode vir sem acento também, como se fosse neuroglia. E dendritos, corpo celular e axônio. Qual a correta? Letra E. Letra E, né? Os dendritos, corpo celular e axônio. Os neurônios, pessoal, são células, assim, básicas, comuns, né? Tem membrana celular, tem núcleo, tem as organelas. Vocês estão tendo CMC, não estão? Ou já tiveram? Já tivemos. Já tiveram, né? Então, é uma célula como outra. A questão é que é uma célula excitável, né? Tem potencial de ação, isso é importante pelo neurônio, e ela tem o axônio, que é um prolongamento, né? Que se estende, é comprido a célula, vamos dizer assim, né? Mas ela não é muito diferente de outras células, não. Tem os dendritos, aquelas prolongamentos no corpo celular, e o axônio. Olha. O Zahri estava onde, hein, Zahri? Toma café, né? Quanto à sua morfologia, como os neurônios podem ser classificados? Não sei não, viu? É porque o trem caiu aqui e voltou. Mas eu tava assistindo. Entendi. Quanto à sua morfologia, como os neurônios podem ser classificados? Neurônios multipolares e neurônios pseudo-unipolares, neurônios multipolares, bipolares e tripolares, neurônios bipolares e neurônios pseudo-unipolares, neurônios multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. Letra E, neurônios unipolares, bipolares e tripolares. Eu acho que é a letra D. Letra D. Eu também. Multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. É apenas uma apresentação morfológica, a estrutura do neurônio, né? Como ele se apresenta. Claro que, de acordo com a região do sistema nervoso, eu vou ter maior apresentação de um ou outro desses neurônios. O mecanismo de recepção e transmissão de um estímulo nervoso ocorre através das fibras nervosas mielínicas e amielínicas. Eu postei um vídeo lá na disciplina, pessoal, mostrando a velocidade de despolarização de uma célula nervosa mielinizada e de uma célula nervosa amielinizada, ou sem bainha de mielina. Qual a diferença primordial aí entre esses dois neurônios? É que nos neurônios
que o axônio tem bainha de mielina, a velocidade do potencial de ação é muito maior. Então, aquela transmissão lá do estímulo nervoso ocorre de forma muito mais rápida nos neurônios mielinizados, né? Ah, mas então por que todos não são mielinizados? Porque determinadas regiões do sistema nervoso, isso aí é até uma proposta de pesquisa para vocês, os neurônios não têm bainha de mielina, e aí a condução do estímulo é mais lenta. E isso é normal, é fisiológico. O que não pode acontecer? As fibras nervosas que são mielinizadas perderem a bainha de mielina. Quando a gente perde, e aí tem várias doenças desmielinizantes, eu queria sugerir dois filmes para vocês, não sei se eu já sugeri. Um chama 100 metros, tem no Netflix, 100 metros, ou no inglês, 100 meters, né? Meters. 100 metros, e o outro é a teoria de tudo. Nos 100 metros fala da esclerose múltipla, na qual há um comprometimento da bainha de mielina. E o filme é bastante legal, baseado em história real, né? Assim como a teoria de tudo, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Então, a mielina é bastante importante, porque ela está relacionada à velocidade da condução do estímulo. Por sorte, nós temos técnicas de exames que a gente consegue mensurar a velocidade de condução nervosa num neurônio, por exemplo. Existe um exame chamado eletroneuromiografia, na qual você verifica a velocidade de condução de um estímulo nervoso nos nervos. Para que é feito isso? Para, por exemplo, ajudar no diagnóstico de uma doença desmielinizante. Se houver alteração na velocidade de condução do estímulo nervoso, pode estar ocorrendo perda da bainha da mielina, né? Então, é interessante aí a gente ver que algo que anatomicamente é simples, sob o ponto de vista aqui do estudo, da histologia, né, do sistema nervoso, é algo simples. Um neurônio tem bainha de mielina, o outro não tem, algo assim simples, mas que pode estar relacionado aí com patologias, né, importantes aí, com comprometimentos clínicos importantes. Então, vamos retomar a pergunta. O mecanismo de recepção e transmissão de um estímulo nervoso ocorre através das fibras nervosas mielínicas e amielínicas, sendo que a rapidez de propagação do estímulo difere entre elas. Por qual motivo as fibras mielínicas conseguem se propagar o estímulo mais rapidamente do que as mielínicas? Compare the unmyelinated axon with the myelinated axon. You can see that action potential reached the end of the myelinated axon more rapidly than the unmyelinated axon. The speed of the propagation is faster going from node to node than action potentials that develop adjacent to the previous action potential. The unmyelinated axon with the myelinated axon. You can see that action potential reached the end of the myelinated axon more rapidly than the unmyelinated axon. The speed of the propagation is faster going from node to node than action potentials that develop adjacent to the previous action potential. Apareceu para vocês o vídeo? Apareceu. Apareceu. Está ali mostrando comparativamente a condução do estímulo nervoso numa célula, no neurônio mielinizado e não mielinizado.
A diferença é que no mielinizado, a velocidade de condução ou de propagação do estímulo nervoso é muito maior, porque a despolarização da célula só ocorre na região não mielinizada, uma condução que a gente chama de condução saltatória, né? Nas regiões onde não há bainha de mielina, num neurônio mielinizado, aquela região é chamada de nódulo de Ranvier. A transmissão do estímulo, a despolarização ocorre ali e depois ocorre no outro nódulo de Ranvier. Então, a gente diz que é uma condução saltatória. Eu tenho uma das videoaulas lá gravadas, que eu falo de potencial de ação, que eu explico bem isso, está bastante claro, tá? Então, a letra correta aqui, pessoal, é a letra, nessa 3, é a letra C. Por qual motivo as fibras mielínicas conseguem propagar o estímulo mais rapidamente do que as mielínicas? Presença de um revestimento de múltiplas camadas de proteínas e lipídios, que é a bainha de mielina. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa rapidinha aí, pode ser até na hora do intervalo. Quais regiões apresentam neurônios? Se existe diferença anatômica, sim, de regiões que apresentam maior... Eu precisava minhas vazias, dá para fazer. Então tá, pode ser depois. Não deixou vasilha lavada, não, é? Deixei, não. Para ver qual local que apresenta neurônio mielinizado e qual local que apresenta neurônio sem bainha de mielina. Só para ver isso, entendeu? Em que regiões eu encontro neurônios amielínicos, né? Sem bainha de mielina. Existe um local de contato entre uma fibra nervosa e o músculo. Professor? Oi. Oh, meu Deus. O senhor pode repetir aí a pesquisa? Quais regiões apresentam neurônios? Com bainha de mielina. Sim. E qual região apresenta neurônios sem bainha de mielina? Obrigado. Valeu. Isso aqui é questão de prova, hein, pessoal? Ó, essa 4. Existe um local de contato entre uma fibra nervosa e o músculo, que possibilita, então, a contração muscular. Sem este contato, seria impossível que ocorresse a contração muscular. Qual é o nome desse local? O local no qual o tecido nervoso se comunica com o tecido muscular, musculatura esquelética. Letra B? Letra B. Junção neuromuscular. Exatamente. Letra B. Essa junção neuromuscular também pode ser chamado de placa motora. Placa motora. É o mesmo significado de junção neuromuscular. Número 5. Quais são as causas da esclerose múltipla? Pessoal, qual é o nome dos filmes para assistir? Não sei o quê. 100 metros e teoria 100 metros. Isso, 100 metros e a teoria de tudo. Os 100 metros, uma vez que você assistir esse filme, você nunca mais vai esquecer o que é esclerose múltipla. Quais são Doença imunológica. Professor, Oi, esses 100 metros eu acho que eu já assisti. já assistiu? Um rapaz, acho que é um rapaz, parece que tem a doença, não é isso? Ou não? Isso, é isso mesmo.
Assiste de novo, que tem muito tempo que você não assiste. Acho que tem mesmo. Pessoal, as causas da esclerose múltipla são genética, infecciosa e imunológica, né? É a letra A. 6. Qual a diferença entre as fibras nervosas que possuem bainha de mielina e as que não possuem? Essas fibras são encontradas na substância cinzenta ou na substância branca? Basicamente é a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem. Então, a resposta, já até falei, né? Nas fibras que possuem a bainha de mielina, a velocidade de condução do impulso nervoso é muito maior, pois elas conseguem isolar eletricamente o axônio de um neurônio, né? Permitindo a condução saltatória. Já as fibras que não possuem a bainha de mielina, são chamadas amielínicas, elas possuem uma velocidade de condução do impulso nervoso muito menor, como no vídeo apresentado. Essas fibras são encontradas na substância cinzenta ou na substância branca? Na substância cinzenta são encontrados os axônios que não têm mielina, portanto, são amielínicos. Enquanto na substância branca são encontrados os axônios que são mielinizados. E graças a essa mielina, né, é que a gente tem coloração diferente, né, da substância branca e substância cinzenta. 7. Para fazermos um intervalinho. Quais são as regiões que podem ser acometidas nessa... Espera aí, a substância cinza é as mielinizadas? Isso, na substância cinzenta, né? A gente encontra o axônio que não tem mielina. Professor, Oi. você já passou uma pesquisa dessa no início do semestre, falando para a gente pesquisar sobre substância branca e substância cinza. E lá já tem basicamente... É verdade. É verdade mesmo. E na substância cinzenta e branca já fala da bainha de mielina. Uhum. E na substância branca são encontrados os axônios que são mielinizados. Certo, Sara? Certo. Quais são as regiões que podem ser acometidas na esclerose múltipla e como os sintomas podem surgir e quais são os principais? Nesse filme 100 metros, o cara sobe no alto da montanha, ele tem uma amizade com o sogro dele. Aí ele pergunta assim para o sogro, você quer saber como é a minha vida? E aí roda o sogro dele, gira, coloca o sogro dele para rodar, dá várias voltas assim, parado, em pé, igual criança rodando, girando. Aí ele para assim, tá zonzo, né? Aí ele fala assim, essa é a minha vida. É como se eu não sentisse o chão onde eu piso, né? E tudo à minha volta estivesse rodando. Na esclerose múltipla, diferentes regiões do sistema nervoso e em momentos diferentes podem ser comprometidos, podem ser acometidos. Uma das características das doenças é ela surgir na forma de surtos, né? Tem um componente imunológico importante que o nosso sistema nervoso não reconhece. As nossas células, nosso sistema imune, perdão, não reconhece as nossas células nervosas, não reconhece a bainha de mielina e começa a atacá-la, destruindo. Só que isso não é o tempo todo, é como se aparecesse na forma de surto. Você tem um surto e aí gera um processo inflamatório na bainha de mielina de milhões de neurônios, e aí você tem comprometimentos diversos.
Podem ser sintomas variados dependendo de qual região do sistema nervoso é afetada, né? Mas você pode ter comprometimento da coordenação motora, da marcha, da força, de contração, da grafestesia, da barestesia, equilíbrio, tudo isso pode ser comprometido, né? Os sintomas iniciais costumam ser variados, né? Depende de qual região. A patologia é caracterizada por uma completa aleatoriedade com relação à frequência e à severidade dos sintomas. Então, cada paciente pode se manifestar de uma forma, né? Não tem um padrão de comprometimento, ele é bem aleatório. Manifesta-se normalmente entre 20 a 40 anos de idade, a primeira manifestação, e geralmente o sintoma dura semanas a meses, muitas vezes com recuperação completa no primeiro momento. O filme retrata bastante isso, que o indivíduo tem um surto, fica na cama, né? Depois eles conseguem se recuperar, tem que fazer muita fisioterapia, muita reabilitação, ele pode voltar a praticamente ao normal. Depois, passa algum tempo, ele tem um novo surto, e é assim, o indivíduo pode ter um surto a cada 10 anos ou 10 surtos em um ano. Então, difere muito de indivíduo para indivíduo. Os principais sintomas são dificuldade de equilíbrio, alterações até do funcionamento da bexiga intestinal, mudanças bruscas de humor e depressão, dificuldade de memória e raciocínio, fraqueza muscular, impotência sexual. Então, são comprometimentos diversos, aí, uma doença difícil de conviver. Não leva a óbito, a perspectiva de vida é grande, já evoluíram bastante os tratamentos, né? Mas o convívio com a doença não é tão simples. Beleza? Vamos fazer um intervalinho aqui, então, para lavar as panelas. Quem é que vai lavar a panela? Sou eu. Quem? Isarri? Isarri, você tem cara de que lava panela, Isarri. Vai lavar Fica dois. isso, eu só tenho cara de patricinha, porque patricinha não tem nada aqui. Entendi. Então, beleza, pessoal, vamos fazer um intervalinho aí. Pode falar. Ô, professor. Pode falar. Tô Não vendo. precisa fazer a pesquisa, no caso, né? Que a gente já tem. Não precisa não, precisa não. Intervalo. Intervalo. Nós retomamos.